Meu filho pediu para mim fazer um vídeo de 3 minutos para falar de São Paulo, mas não tem como não. 3 minutos não tem como não. Isso que só engaja a partir dos 3 minutos. Mas falar de São Paulo tem que ser uma minissérie. The Walking Dead, que não acaba nunca. Tá difícil. Difícil, difícil. O torcedor, ele faz a parte dele. Ele vai ao estádio, ele fez uma grande festa, mas aí tá a diferença, né? A diferença do cara que é ídolo, que se tornou ídolo, de jogadores que... Cara, São Paulo hoje é um São Paulo sem vontade, sem brilho nenhum, sem disputa de bola, parecia que estava jogando um jogo qualquer. E para jogar Libertadores... Para jogar Libertadores, qualquer um joga. Agora, para ganhar Libertadores, são poucos. E aí eu vou ter que estar sendo lembrado ainda, né? Um cara que ganhou uma Libertadores em 2005 está sendo lembrado como ídolo, porque eu entrava dentro de campo, eu não poderia ter a qualidade que muitos têm, mas a vontade eu tinha, cara. Vontade de vencer eu tinha. E o que eu vi hoje, a tristeza né? É um time sem vontade, né? Sem brilho nenhum, não disputa a bola, erra gols pra caramba. E para ganhar Libertadores, você tem que saber jogar Libertadores, tem que dar cabeçada na trave, tem que ter disposição. Se não tiver isso, vai passar vergonha, como passou hoje. Porque eu, como São Paulino, hoje vi um time totalmente apático, não só eu, né? Todo torcedor, né? Porque quando nós fomos eliminados o ano passado para o Botafogo, ainda falei, vamos para os pênaltis, o Botafogo foi o atual campeão, mas a forma como o time perdeu hoje é um absurdo, absurdo. E por incrível que pareça, todo treinador que chegou no São Paulo no começo fez esse feito que o Crespo fez, né? O Rogério, eu lembro que ficou mais de 10 jogos invictos, depois vem o Dorival Júnior, também fica mais de 10 jogos invicto. Zubeldia, mais de 10 jogos invicto. E aí vem Crespo também, uma sequência bonita. Mas, cara, falta elenco. E eu queria saber qual foi o gênio da lâmpada, da medicina, que fez essa programação pro Lucas, nosso melhor jogador. Aí você faz uma cirurgia no cara, decide fazer uma cirurgia no cara no momento crucial do jogo, da competição, onde você precisa do melhor jogador em campo, e ainda o cara ainda se dispõe a jogar, essa é a realidade. Mas é lamentável, cara, lamentável. As pessoas que cuidam, que dirigem o São Paulo são lamentáveis, é uma vergonha. Eu não sei como essas pessoas conseguem dormir. É uma realidade isso. Não sei como eles colocam uma cabeça no travesseiro e conseguem dormir. O time perdeu o bastidor. A gente tem que se contentar com o Dineno, com todo respeito ao atleta. Tapia, Rigoni, cara, e nossos melhores jogadores fora. Quem foi o gênio que fez essa programação do Lucas, cara? Que resolveu, depois de não sei quanto tempo, que eu já perdi as contas, e lembrando aqui que o Lucas não tem nada a ver com tudo isso, porque tá ele no meio disso tudo aí, fazendo aquilo, a programação que passam para ele, mas você deixar para fazer uma cirurgia no nosso melhor jogador, no momento crucial de uma competição tão grande como a Libertadores, que representa tanto o seu torcedor, cara, esse cara que fez essa programação é um gênio, de verdade. Falar do jogo, falar do que o São Paulo representou, porque não teve jogo, né? A gente viu um time querendo vencer e outro time passeando em campo. Infelizmente, pecamos em finalizações, né, no jogador que todo mundo adora, que ninguém pode reclamar com ele, que ele fica ressentido. Eu acho que o Luciano quer que quando ele... E aqui não estou dizendo que ele foi ocupado por isso tudo, entendeu? Eu estou só dizendo que quando alguém reclama dele, ele sempre vai a público, reclama. Mas nós ficamos na dependência dele, dependência do Luciano. E aí a gente sente falta do André, né? Todo mundo reclamava do André. E hoje ele fez falta. Fez muita falta, mas foi vergonhoso, cara. Morumbi hoje, uma noite de Libertadores, o seu torcedor sofreu com um time apático, sem vontade nenhuma. Não vou generalizar, dizer que todos os jogadores não tiveram vontade, mas alguns até tentaram, mas infelizmente esse não é o São Paulo que o torcedor merece. Esse não é o São Paulo que o torcedor está acostumado a ver no Morumbi. Agora é aguentar a zoação de todo mundo, né, nas redes sociais, faz parte do jogo, a gente precisa ouvir, mas a gente também precisa cobrar quem deve ser cobrado, né, porque esse não é o São Paulo que o torcedor merece. O torcedor São Paulino merece muito mais que isso, merece um São Paulo aguerrido, de qualidade, jogadores que queiram jogar no São Paulo, vestir essa camisa. Eu não sei o que está acontecendo,
Até comentei com algumas pessoas que parecia que era um time que estava jogando pelo empate, ninguém reclama com a arbitragem, ninguém dá uma chegada em ninguém, parece um time muito... que não está querendo jogar, sabe? Parecia que o São Paulo tinha vantagem do jogo. Infelizmente, a gente tem que se contentar com a vergonha de hoje, aguentar a zoação e não parar de incentivar. Porque se tá ruim com o torcedor indo de campo, colocando 60 mil pessoas, você imagina se o torcedor agora abrir mão do time, né? E deixar as pessoas que dirigem o São Paulo fazer o que estão fazendo. Infelizmente, fazem 2 anos que eu falo sobre bastidor e nada muda. Nada muda. Então, se contentar com a zoação, dar a volta por cima, apoiar, que é o time que nós temos. Não tem como, a gente não tem dinheiro para contratar ninguém. A gente está pegando refugos de outras equipes. E é isso, torcedor. A gente tem que continuar sofrendo, viver do passado. É uma realidade, né? Time que ganhou uma Libertadores, que infelizmente ficou no passado. A gente tem que se contentar com as brincadeiras e ver os nossos rivais ganhando e a gente ficando a mercê, lembrando de título de 2005 e se valendo de uma coisa que para mim, para a grandeza do São Paulo, ainda é uma coisa. Você está tocando aí em mundiais, de 3 mundiais. Eu acho que um time como o São Paulo, que representou grandes jogadores na seleção brasileira, tá à mercê desses jogadores, é triste. É triste, mas é uma realidade.